E o Corinthians, hein? Como vai? Vai igual. Olho na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, Carrilho, Martínez e Garro, e Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é mais fácil, né? Vai jogar com o mesmo time. Esse é mais fácil e mais do que isso, Tironi, tem um negócio muito inusitado. Trocou presidente, trocou diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de marketing, trocou tudo no Corinthians. Esse é o time da arrancada do ano passado. É muito louco isso, né? É o time e o jeito de jogar. Não, incrível, assim, você não perdeu nenhum jogador. Tentou fazer uma coisa ou outra. Do goleiro ao ponto esquerdo, como diriam os mais antigos, o time das 9 vitórias seguidas no Brasileiro é exatamente esse. É incrível como um clube em ebulição, trocando tudo, até o presidente consegue manter e entrar num jogo desse com o mesmo time de 8 meses, 9 meses atrás, assim. Me chama bastante atenção essa curiosidade, mas é isso, esse é o time, não tem muito o que fazer. No banco de reserva as opções são mais escassas e tal, mas preservou alguns jogadores, cuidou de alguns, a ver aí o comportamento do André Ramalho, que teve que jogar os 90 minutos com o Fortaleza, de restante, quem jogou no máximo, ele jogou 45 minutos no final de semana. E eu também estou curioso para ver o Garro no sintético. Ele deixou claro no final de semana, eu não gosto, pro meu joelho é ruim, mas eu não quero ficar fora desse jogo. Na final do Paulista ele ficou. Primeiro jogo da final ele é banco e o Romero joga. Bem lembrado. Só que agora, eu imagino que agora, depois do tratamento... né? Isso, depois do tratamento, tudo que ele fez, eu estou imaginando que ele vá pro jogo e tal, e aí fique até onde aguentar, pelo menos. Mas ele deixou claro que odeia o sintético e não gosta de jogar nesse tipo de piso. Mudaria algo, Arnaldo? Não, é difícil. Não. Né? É isso. Não, quando o Dorival tentou mudar algo nessa estrutura... Rodrigão aqui falando que o Angileri poderia entrar no lugar do Bidu. Esse é o único reforço do ano, né? Acho que é um... Talvez é a posição única que você tem uma reposição ali e tal. Jogador, né? mais experiente, né? Jogador mais rodado nesse tipo de situação. Só que ele jogou os 90 com Fortaleza, né? Tem isso. Essa, ele nem jogou mal, hein? E o Bidu, você cuidou pra ele estar em campo. Então, nessa hora, você vai repetir o cara que meteu 90 minutos. Pois é. É duro, né? Acho um pouco provável. Teve o jogo, o empate contra o Fortaleza, para quem jogou, teve algumas boas notícias, acho que de opção durante o jogo. O Angileri é uma, o Charles é outra. Né, para a escassez que tem o banco do Corinthians durante o jogo poder mexer em algumas peças. E o que aconteceu no primeiro jogo, e que é difícil acontecer, hein? 3 caras foram colocados no jogo. Os 3 entraram bem. O Bidon, que ele lembrou, o Charles e o Angileri. Os 3 entraram bem no jogo. Isso é muito raro. Tem um menino lá, como que é o nome que o Dorival pôs para jogar? No final de semana, novo. Contra o Fortaleza? Dieguinho. Bom menino, hein? Então, às vezes, você põe 3, 2 jogam mais ou menos, um joga bem, 2 não. No primeiro jogo deu certo. Os 3 entraram muito bem, mantiveram ali o ritmo e tal, sobretudo depois que faz o gol. Mas como vai ser hoje, eu não sei. O problema do Corinthians normalmente é esse segundo tempo. Porque o primeiro time, o time titular, você tá vendo aí. Ele compete. Eu acho que o Corinthians tem um time competitivo. Aí você tem seleção peruana, venezuelana, brasileira, holandesa. Você tem um monte de jogador aí. Ou que já passou por seleção, ou que tava... Enfim. Só que na hora do banco, o Palmeiras põe volume, põe jogador, mantém o nível, ou até melhora, e normalmente o Corinthians piora. No primeiro jogo deu certo, os 3 que entraram bem. A ver como vai ser hoje no Allianz Parque, né? Olha, tem uma outra tela pra gente mostrar aí, que é a participação dele, ele mesmo, nos momentos decisivos do Corinthians. Memphis em mata-mata pelo Corinthians. Aí, ó. Pode pegar. Pega. Tá aqui, vai que é sua. Eu nem preciso dar Becker flagrela. tá na audiência. Becker, um abraço pra você. Só vê a tela aí, meu caro. Assistência contra o Fortaleza, assistência contra o Racing, assistência contra o Racing de novo, assistência contra a Universidade Central da Venezuela, depois assistência de novo. Gol e assistência contra o Mirassol. Com o Barcelona não fez nada. Contra o Santos, assistência, Barcelona nada. Palmeiras, assistência, Palmeiras nada e Palmeiras gol. Você que criou essa... É do SofaScore. Você que pegou, ele pesquisou. Não, é do SofaScore. Então, em 12 jogos, ele teve 10 participações, o que me parece, por ser mata-mata, uma quantidade bacana, enfim. Acho que mostra um pouco o que eu venho falando. Os números dele são bons, tanto de gols, assistências, e aí, no caso, um recorte que é só mata-mata.
Então, é importante, muito importante a sua presença. Lembra, no primeiro jogo, essa amarelinho da assistência no Palmeiras é o do gol, que ele passa no meio de 2, ali no Rios e tal, e enfia pro Yuri Alberto para ele poder driblar o Mikael e fazer 1-0 no jogo da ida. E esse nada da volta é porque o Yuri perde aquele gol nos acréscimos. Ele dá a bola açucarada, estava um contra-ataque, o jogo estava acabando, ele dá e o Yuri perde cara a cara. Poderia ter sido mais uma assistência contra o Palmeiras, seria o gol da vitória na final. Então, eu não, sinceramente, tem torcedor que acha que tem que jogar mais? Eu também acho, dá para jogar mais. Ele tem uma margem de melhora. Mas para mim está claro que a parte dele, ele está ajudando, fazendo bastante coisa, sobretudo nesses jogos aí que são de mata-mata. E você vê, tem Racing 2 vezes, tem o Santos, tem o Palmeiras, tem uma Libertadores, e aí sim ele só joga contra o pior e não consegue jogar contra o melhorzinho, né, do Barcelona em relação ao time venezuelano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que são números bons. Enfim, a mesa pode discordar, mas eu acredito que sejam números bons. Não, eu queria perguntar para o Arnaldo o seguinte, daqui a pouco eu passo para o Massini, mas para o Arnaldo, a semana passada o Memphis estava no olho do furacão, né? Antes do primeiro jogo. Sim. Não, porque não entrega, porque ganha muito, porque não sei o quê, porque tarará, tarari. A única coisa que fez foi subir na bola na final. Mudou, né? Agora o cara foi o cara do primeiro jogo e vai aí com esse cartel que o Vessa... O cartel, ele ganha muita força pelo primeiro gol em classe, gol de 1-0, no meio de não sei quantos defensores do Palmeiras. Qual a frase do Casagrande sobre Corinthians e Palmeiras, jogadores específicos? Clássicos ou determinados clássicos são capazes de mudar a história de um jogador. Não é que mudar a história, ele já tinha uma história, só que a história dele estava se desgastando em 2025, sobretudo depois do Paulista, né? Por 1000 situações. E depois desse gol, velho, é outra coisa, né? Ele mais 10, é o time do Corinthians, é aquilo. O cara vai... Como é que foi o pré-jogo? Foi o nosso início de programa. Treino do Corinthians, ele se desentende com o Félix Torres. Vai lá, o Mendes vai dar entrevista pela TV Corinthians e vai lá, aggressive. Tá. Então, ele é um jogador... Sempre foi um jogador muito bom. O que a gente discute é o envolvimento dele em algumas situações, os privilégios que ele tem, as partidas fora de casa, o extra mata-mata, o contrato, não sei o que lá, isso a gente discute. A qualidade dele é indiscutível. Ele é muito bom jogador, bom finalizador, inteligente, né? Então ele é um dos grandes trunfos do Corinthians para se classificar. Você citou